Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos mais uma vez no nosso programa Siga o Seu Exemplo, quando falamos sempre da vida de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje nós vamos falar da vida de um beato que fundou várias congregações. Nós vamos falar da vida do beato Tiago Alberione. E você já pode ver aqui naquela mesinha ali atrás a imagem peregrina do padre Tiago Alberione, que faz peregrinação na paróquia Santo Inácio e São Paulo Apóstolo, na Vila Mariana, em São Paulo. Essa imagem peregrina veio parar em nossas mãos por sorteio. E o curioso é que nós fazemos o programa falando da vida de santos da nossa igreja desde que nós tínhamos programas na Rádio América, já há muitos anos atrás. E exatamente na semana que nós terminamos de falar sobre a vida de São Padre Pio, a minha esposa, Celina, participando na missa no sábado, na paróquia Santo Inácio e São Paulo, ela foi sorteada para trazer para casa, durante um mês, a imagem do beato Tiago Alberione. E juntamente nessa imagem, você vê acima um recorte da imagem, que é a relíquia do padre Tiago Alberione. Antes de começar, eu quero pedir que você compartilhe esse programa com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você gosta. Se você gosta, dê o seu like, dê o seu ok, isso nos ajuda muito na plataforma. E também inscreva-se, porque quanto mais pessoas inscritas nós tivermos, mais esse programa é divulgado. Então você também está nos ajudando a evangelizar. Então inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Tá bom? Muito obrigado. Desde já nós agradecemos. Ele nasceu em 1884, no dia 4 de abril. Dia 4 de abril de 1884, na cidade de San Lorenzo di Fossano, na província de Cuneo. E ele era uma família de agricultores muito simples. Na realidade, eles não eram donos das terras, mas eles eram empregados em uma espécie de fazenda. E a família Alberione era constituída por Miguel, que era o seu pai, e Teresa Aloco, e mais os 6 filhos. E ele era o do meio. Ele era o do meio, e ele era uma família profundamente trabalhadora, mas também profundamente religiosa. Gente cristã de fato. E Tiago, como era o do meio, né, era o 4º filho, desde cedo ele passa pela experiência do chamado de Deus na sua vida. Tanto que, ao entrar na escola, no primeiro ano primário ainda, quando a professora pergunta aos seus 80 alunos, porque na época as classes eram bastante numerosas, né? A professora pergunta aos seus 80 alunos o que cada um quer ser quando crescer. E Tiago, na hora, responde: eu quero ser padre. Então, por aí a gente já vai sentindo um pouquinho o chamado de Deus na vida dele. E os anos que ele passou de infância o encaminhavam realmente para essa direção. Muito bem. A família se transferiu da cidade de San Lorenzo di Fossano para Cherasco, uma paróquia de San Martín, na diocese de Alba.
E lá ele vai encontrar o pároco, né, um padre Montersino, que ajuda muito a tomar consciência e a dar resposta àquele chamado de Deus, né? E ele, aos 16 anos, então, ele é aceito no seminário de Alba. E desde logo se encontra com aquele que vai ser o seu pai espiritual, o seu amigo, o seu conselheiro, por 46 anos, o cônego Francisco Chiesa. O cônego Francisco Chiesa vai acompanhá-lo durante 46 anos. Não é brincadeira, é, além de tudo, uma amizade muito, muito, muito interessante. Muito bem. O principal momento assim do chamado de Tiago Alberione foi exatamente ali quando ele entrou para o seminário de Alba. Na noite que unia os dois séculos, o século XIX para o século XX, isso é, na noite de 1900, estava fazia parte dos dois séculos, né? A noite de 1900 foi particular assim para a sua vocação. Ele participou da missa na catedral, né? E depois da missa, espontaneamente, ninguém mandou, ninguém pediu, nada disso, ele ficou por 4 horas em adoração ao Santíssimo. Ficou lá, tranquilo, rezando, em adoração, no silêncio. Ninguém mandou, ninguém pediu. Muito bem. Nessas horas de oração, ele sentiu e viu uma luz saindo da hóstia consagrada e inundando todo o seu ser. Quando ele sentiu e viu essa luz, ele confirmou o seu propósito, e ali o seu propósito de seguir na vida sacerdotal, mas também ele teve assim a primeira intuição do seu apostolado futuro. Porque nessa oportunidade, como ele mesmo vai confidenciar, ele disse que ele se sentiu profundamente obrigado a preparar-se para fazer algo pelo Senhor e pelos homens do novo século com os quais ele viveria. Fazer algo já significava claramente animar, inspirar, conduzir um empreendimento grande, um empreendimento novo. Pensava já, de fato, numa organização católica de escritores, de técnicos, de livreiros, né? Revendedores católicos, e ele daria orientação, trabalho e o espírito de apostolado. Essa ideia, obviamente, surgida naquela luz diante do sacrário, uma ideia inspirada, ela, logicamente, ela seguiu-se de muita oração, de muita orientação do seu diretor espiritual, de muita discussão com os seus superiores, né? Ele vivia realmente essa ideia com uma ansiedade muito grande, mesmo antes de realizar. Logo, no entanto, assim, com uma maior clareza, por volta de 1910, quer dizer, 10 anos depois dessa luz que aconteceu com ele, ele deu o passo definitivo, né? Escritores, técnicos, divulgadores, mas religiosos e religiosas.
Ele sentiu essa inspiração de que aquelas pessoas que cuidariam dessa nova sociedade ou dessas novas sociedades que vinha na sua inspiração, ele percebeu que teriam que ser pessoas consagradas. Não leigos simplesmente, mas pessoas consagradas. O que é curioso é que quando a gente fala dessa luz, né, é que ali na sua infância, logo no começo, né, aquele trabalho duro de quem mexe com a terra, quem mexe com a lavoura, uma certa ocasião ele estava com seus pais e mais alguns companheiros de trabalho procurando alguma coisa à noite, e ele, como ele era muito pequeno, ele ficou encarregado de segurar a lanterna, não é? E, sabe, criança, pequeno, com o braço vai pesando, e o seu pai, e ele não se esquecia disso, e depois lembrou disso mais tarde, e o seu pai lhe dizia, Giacomo, porque Tiago, no italiano é Giacomo, né? É o nome de batismo dele. Giacomo, faça a luce. Quer dizer, você tem que deixar a luz brilhar. Você tem que deixar a luz brilhar para que a gente possa trabalhar. E é curioso, né? É curioso que a luz que ele levava para iluminar os trabalhadores, a luz que o iluminou e que o inspirou vindo da Eucaristia, e a luz que ele realmente levou e continua levando através de todo esse trabalho maravilhoso que é o trabalho dos paulinos. Por que paulinos? Por que São Paulo? Por quê? Porque Tiago Alberione vê em São Paulo o homem da comunicação. São Paulo não ficou simplesmente ali em Jerusalém, não, ou em Roma, não. São Paulo partiu para a evangelização. São Paulo não parou. São Paulo se comunicava. Ele era o grande comunicador dentre os apóstolos, né? E essa comunicação de Paulo foi a inspiração de Tiago Alberione. Tanto que ele é considerado o apóstolo da comunicação moderna. O Padre Alberione foi um homem de profunda vida interior, de profunda vida de oração. Com efeito, ele fundou 10 instituições religiosas para a Igreja, 5 congregações, e sendo uma masculina e 4 femininas. E também fundou uma associação dos cooperadores paulinos e depois 4 institutos seculares. Ou seja, foi um homem de profunda intimidade com Deus. Ele foi realmente um homem que espalhou luz através da comunicação para toda a humanidade. Por isso eu quero convidar você a olhar um pouco para a sua vida, para a sua história e perceber os momentos de luz na sua vida. O Padre Alberione sempre foi um homem inspirado por Deus. A sua mente, a sua vontade e o seu coração estavam voltados para Deus. Por isso, ele não se permitia distrair-se com nada. Ele dizia que o tempo era uma das coisas mais preciosas que a gente precisa cuidar e devolver para Deus. Portanto, eu quero convidar você a olhar um pouco para a sua história e, com esse olhar de gratidão, perceber os momentos de luz, de iluminação na sua vida. Sair um pouco da pressa, da correria e olhar para os sinais de Deus na sua vida. Por isso, nesse clima de oração, nós queremos suplicar ao Senhor essa mesma luz que iluminou o beato Tiago Alberione. Não só um grande fundador de congregações,
mas um homem verdadeiramente amigo de Deus. Olhe um pouquinho para a sua vida, para a sua história. Peça ao Senhor essa graça de uma luz verdadeira. Às vezes, a humanidade, os jovens principalmente, estão tão perdidos no meio da dúvida, da escuridão, da incerteza. Pode ser que essa seja também a sua experiência nesse momento da sua vida. Por isso nós queremos suplicar ao Senhor a sua luz. Essa luz que vem da palavra de Deus, da Eucaristia, essa luz que vem da vida de oração, da vida silenciosa com Deus. Por isso, Senhor, eu quero te suplicar sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, que nos acompanha nesse momento. Diante de todas as dificuldades, dores, sofrimentos, é a tua luz, Senhor, que nos resgata, que nos renova e que nos fortalece. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Acolhe, Senhor, todas as nossas dificuldades. Vem, Espírito Santo, sobre a vida, sobre a história desse teu filho, dessa tua filha, que reservou um momento da sua vida para estar na tua presença. Aqui nessa capela cheia de luz, essa luz que é a presença de Deus, eu quero consagrar a sua vida a Jesus, ao Mestre Divino, a esse Jesus que é a luz da humanidade, que é o caminho, a verdade e a vida. Vem, Senhor, ser a luz dos nossos olhos, das nossas decisões. Vem, Senhor, com a tua luz sobre as nossas doenças, sobre as nossas dores, sobre os momentos de provações da nossa vida. Dai-nos, Senhor, a verdadeira paz. Dai-nos a graça da paciência, da bondade e de um coração misericordioso. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos sal da terra e luz do mundo. Queremos ser instrumentos do teu amor nessa humanidade tão ferida, tão marcada pela incerteza, pela escuridão. Fica conosco, Senhor. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Caso você alcance uma graça especial, milagre do Beato Tiago Alberione, queira, por gentileza, escrever para a nossa congregação neste e-mail, sec.provincial@paulos.com.br. Nós vamos colocar aqui embaixo, nos comentários, para que você possa enviar o seu milagre por intercessão do nosso querido Beato Tiago Alberione. Oração pela canonização do Beato Tiago Alberione, fundador da família paulina. Senhor, glorificai na vossa igreja o Beato Tiago Alberione, que ele seja para nós exemplo e intercessor no caminho de nossa santificação e do nosso apostolado. Ajudai-nos em nosso trabalho de evangelização, a fim de que a presença de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, se irradie no mundo por meio de Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos. Concedei-me as graças que vos peço por intercessão do Beato Tiago Alberione. No instante de silêncio, peça a intercessão do Beato Tiago Alberione sobre a sua vida. Qual é o milagre que você está precisando nesse momento da sua história? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Tiago Alberione, abençoe-vos Deus
Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. No silêncio da catedral, tão jovem ajoelhou. Aos 16 anos, uma luz do Santíssimo brilhou. Do pão consagrado, um chamado ele escutou. Ser voz no mundo, levar a palavra além, comunicar o céu, na terra fazer o bem. Beato Tiago, guia a nossa missão. Na internet, jornais, televisão, em cada comunicação, pela tua intercessão, levamos o amor, evangelizamos com fé e fervor. A família Paulina ele fundou 5 congregações e 5 institutos criou, para o Evangelho proclamar em todos os corações, a mesma luz espalhar. O apóstolo das mídias, seu legado ficou, um servo humilde a Deus se entregou. Beato Tiago Alberione, guia a nossa missão. Na internet, jornais, televisão, em cada comunicação, pela tua intercessão, levamos o amor, evangelizamos com fé e fervor.